Fugindo de Deus. Nosso tema para o livro de Jonas, chamado livro do profeta Jonas, na verdade não um livro de uma profecia que ele recebe de Deus como os outros profetas, mas a narrativa de um dado momento da sua vida, construída na forma de uma parábola, onde há uma verdade maior, assim é a parábola, uma história, uma narrativa com uma verdade maior, principal. E assim é o livro de Jonas, que trata então desta fuga de Deus. Nós vamos focar hoje no capítulo 3 de Jonas. Jonas 3, vamos ler do verso 1 ao verso 10. É a palavra do Senhor para nós nesta noite. Mas é Jonas um fugitivo, ou foi um fugitivo mesmo? Bem, no capítulo 1, verso 3, diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas, profeta em Israel, é enviado por Deus a pregar na cidade de Nínive, terra dos assírios, e império da época, e que dominava os povos à sua volta com crueldade. E Jonas recebe a incumbência de ir pregar na capital do império terrível, e ali da região. E ele não quer ir, ele foge. Jonas fugiu da presença do Senhor, tomando uma direção totalmente oposta de Nínive. Foi para Tarsis, pegou um navio para Tarsis. Vamos então ler a palavra do Senhor hoje, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, mas só para lembrarmos o contexto. Nós já falamos que Jonas foge no navio, mas Deus vai atrás dele, enviando aquela tempestade que poderia colocar o navio para baixo, afundar. E os marinheiros, a tripulação, ficam apavorados e preocupados até que descobrem que Jonas é o problema. E Jonas reconhece: essa tempestade veio por causa de mim, e ele mesmo diz para os marinheiros: me jogue ao mar e tudo vai mudar. E eles relutam, mas finalmente jogam Jonas ao mar. Mas Deus não terminou com Jonas, Deus interfere com um grande peixe que o engole. E Jonas, lá finalmente no ventre do peixe, tem aquele momento da verdade com Deus, e ele que era um fugitivo, então se volta para Deus, é resgatado, e ele faz uma oração, um salmo ali, dentro ainda do peixe, segundo a narrativa. E deixe-me ler só para recordarmos no capítulo 2, o verso 9, o fim do salmo, o fim da oração dele. O que Jonas diz aqui: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E o verso 10 diz: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E o que acontece daí para frente? Vamos ler então a partir do verso 1, capítulo 3, a palavra de Deus para o seu coração e vida nesta noite. Que Deus os abençoe na sua palavra. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma,
não comam e não bebam. Cobram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O verso 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. O verso 3, Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. E foi para Nínive. Recebemos a palavra de Deus. O desafio penitenciário é algo que ocupa os governos do mundo, ocupa o governo do Brasil, as lideranças. A cadeia, a penitenciária é um instrumento para se interromper a ação maligna em alguma medida na sociedade. Mas fica a questão se isto é suficiente ou algo mais deve se fazer. E por isso há toda uma discussão sobre recuperar detentos, ressocializar detentos, reeducar detentos. A ideia toda é como é que esta pessoa que havia se envolvido com o crime pode voltar a ser alguém integrado à sociedade e obediente às leis e ter uma vida então própria para quem quer estar no meio dos outros de uma comunidade. Todos os esforços são realizados, alguns com algum sucesso, outros com menos. Mas no meio de tudo isto, é interessante ouvir os testemunhos daqueles que passaram por uma experiência dessa de penitenciária. E eles, lá na penitenciária, de alguma forma, tiveram um encontro com o Evangelho de Cristo. Às vezes alguém foi para lá, grupos de igreja distribuíram Bíblias em celas. Já participei diversas vezes de esforços assim, entrando em lugares difíceis. Lembro-me, ainda bem jovem, a vez ou outra que estive no Carandiru. Que coisa terrível. E para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Estive na penitenciária que era feminina. Coisa triste ver as mulheres presas ali e procurar anunciar a elas a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes as igrejas mantêm cultos para pregar o Evangelho dentro das penitenciárias. Na cadeia nossa aqui, Centro de Ressocialização Municipal, nossa igreja manteve muitos anos uma atividade semanal ali para os reeducandos, então detidos naquele local. Bem, quando isso acontece, entre todos aqueles, um deles, ou alguns, um aqui, outro ali, entende o Evangelho, conhece o Evangelho de Jesus Cristo. E acontece na vida dessa pessoa aquilo que todos os programas humanos não conseguem fazer. Há uma transformação plena, total desta pessoa, e o que nós temos ali, a palavra que podemos usar adequada é temos alguém restaurado. Restaurado. E nesta noite, ao lermos aqui a história de Jonas, nesta parte do capítulo 3, nós temos aqui a indicação, mais uma vez, de que o nosso Deus, o Deus das Escrituras, o Deus revelado em Jesus Cristo, é o Deus da restauração. A especialidade dele não é destruição, mas restauração. Tomar aquilo que está deteriorado, caído, estragado, está em condições reprováveis e transformar totalmente para ser alguém útil, reto diante dele e a serviço dele. Um Deus que restaura. Alguém nesta noite aqui fugindo de Deus em alguma medida, Deus pode restaurá-lo desse caminho. Alguém aqui que ainda não teve um encontro com Deus em Cristo,
está no caminho do mundo, do seu coração, Deus pode restaurá-lo e dar a você um novo dia, com Ele, para todos sempre. É o nosso Deus, o Deus especializado em restauração. Aqui está Jonas restaurado. Jonas que fugiu. Ele estava provavelmente em Jerusalém e Deus diz a ele: você vai sair da sua terra, do meio deste povo, que é o povo pactuado com Deus. Deus levantou o povo de Israel, é o povo de Deus, que Deus levanta para trazer a salvação ao mundo, finalmente trazer Jesus Cristo. E Jonas é um profeta na sua terra, mas Deus o envia agora para um ambiente terrível e difícil, um ambiente pagão, um ambiente cruel, um ambiente de afluência e poder, a capital Nínive, no povo assírio. E Jonas conhece aquele povo, o povo de Israel já sofreu por causa daquele povo, e Jonas não quer ir lá, ele não quer anunciar nada de Deus para aquele povo, o que ele quer para aquele povo é justiça, e ele então, não querendo aceitar a incumbência, que ele foge, mas depois de tudo acontecido, nós vemos agora o quê? Aquilo que foi com o início da história sendo repetido. Deus então fala com Jonas, e Jonas então é agora o profeta com uma mensagem enviado e lá na cidade de Nínive. Que maravilha ver um fugitivo restaurado. Deus restaura qualquer fugitivo, nos restaura de qualquer fuga. Essa é a grande verdade. O fugitivo restaurado é aquele que foi tratado não pelos recursos humanos. Essa restauração de Jonas, a restauração que eu preciso, você precisa tantas vezes, essa restauração que igrejas inteiras precisam às vezes, é algo totalmente sobrenatural. O fugitivo restaurado Jonas foi restaurado porque ele foi tratado pelo poder sobrenatural e não pelos recursos humanistas das ciências humanas. Jonas, que caminha numa direção, ele faz uma volta diametral e toma outra direção porque Deus agiu na vida dele. Deus agiu na vida dele. E aí está a maravilha do nosso Deus, este Deus do sobrenatural, que faz essa obra no caminho de qualquer ser humano tem este poder e só Ele pode fazer. E nós vamos encontrar aqui na vida de Jonas a grande verdade das Escrituras todas, e que encontra o seu ápice em Jesus Cristo, particularmente em Jesus Cristo, na cruz, crucificado por nós, tomando sobre Ele toda a nossa culpa, para que Deus possa, em perdão, nos restaurar. O que nós encontramos aqui é a graça de Deus na vida de Jonas. Que coisa tremenda! Note bem a pequena expressão aqui no verso 1. Deus falou com Jonas pela segunda vez. Olha a expressão, pela segunda vez. Eu espero que você saia daqui nesta noite com essa expressão gravada no seu coração. O nosso Deus é o Deus da segunda vez, louvado seja Ele por isso. Porque se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui nesta noite. Mas Deus em Cristo é o Deus da segunda vez, é o Deus da graça. Não estamos falando de justiça, nós estamos falando que Deus está obrigado a me dar uma segunda vez. Quando nós começamos a pensar nessa direção, nós confundimos tudo e pulamos do campo da graça e entramos para o campo da justiça. Pelo campo da justiça, nem Jonas, nem eu, nem você merecemos segunda vez. É misericórdia, Deus se dá esse direito quando Ele quer, da forma que Ele quer, mas Ele assim fez com Jonas, fez com milhões, fez com seu povo no passado, tem feito hoje, continua a fazer. É um Deus que mostra uma graça tremenda. Então Ele vem nesse tratar sobrenatural, tratar do fugitivo, o Deus da segunda vez. Alguém aqui, talvez desanimado, talvez achando que não há esperança, eu tenho fracassado ali, sou um fugitivo. Será que há esperança para mim? Tem, porque o nosso Deus é o Deus da segunda vez.
Deus vai a Jonas mais uma vez. Jonas, no primeiro capítulo, ouviu a mesma coisa de Deus. É a primeira vez, deu as costas. O que Deus faz? Abandona Jonas? Não, Deus vai atrás. Ele envia a tempestade, ele envia o peixe. E ele agora vem outra vez falar com Jonas sobre uma nova oportunidade. Que maravilha! Deus como que vira a página e nos dá uma página em branco. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, na minha primeira série, havia o caderno de desenho. Nós ali, então, tínhamos a hora do desenho. E eu me lembro o coleguinha de 6 anos de idade chorando. E a professora se aproximou dele. Ele tentou fazer um desenho, mas coitado, ele era como eu, sem nenhuma possibilidade de fazer um desenho. E ele ficou tão triste e frustrado e começou a chorar. A professora, com bom entendimento, o acalmou. E o que ela fez? Virou a página. Você pode tentar de novo. Deus da segunda vez. Um Deus de graça que nos busca em Cristo Jesus. Deus não precisava vir ao mundo em Cristo. Deus não precisava morrer em Cristo. Porque por justiça, Ele podia ter dado a sentença para todos nós e nenhuma chance, nenhuma segunda vez. Mas Ele é esse Deus da segunda vez. Então, mesmo diante da humanidade caída, rebelde, longe dEle, Ele vem ao mundo. É a segunda oportunidade. Porque por justiça não teríamos. Que obra maravilhosa, essa obra natural chegou a Jonas e pode chegar a qualquer um de nós. Nunca se esqueça, nos seus caminhos, quando a hora for mais difícil, o inimigo entrar, alguma coisa acontecer, não se esqueça, clame a Deus, porque Ele é o Deus da segunda vez. Ele é o Deus que vem com a sua graça sobrenatural, fazer aquilo que só Ele pode fazer. E se Ele não viesse a segunda vez a Jonas, teria Jonas alguma chance? Certamente que não. Jonas ia literalmente morrer na praia, ia ficar por lá. Mas Deus vem falar com Jonas, é a ação do sobrenatural. Não é Jonas que diz, agora eu vou, eu faço e aconteço. Se Jonas vai fazer alguma coisa, depende de Deus vir com a sua graça sobrenatural e tratar. Mas Deus vem na sua obra, não se esqueça, continuamente. Jonas é restaurado pelo Senhor, e agora ele começa a andar o caminho de volta, mas ele não andou todo o caminho de volta. Jonas ainda tem o que ser tratado por Deus. Então, o restaurado é aquele que é tratado sobrenaturalmente por Deus, mas continuamente. Há muito que Deus tem que fazer no seu Filho em Cristo Jesus. Aliás, a mensagem de Jonas que ele prega em Nínive reflete muito ainda a dificuldade dele. Porque ele vai explicar no capítulo 10, ele vai abrir o coração dele. Por que ele não quis ir a Nínive na primeira vez? E por que na segunda vez a mensagem dele é esta tão breve? 40 dias e Nínive vai ser destruída. Somente isso. Uma mensagem trucada, não há nenhum apelo a arrependimento, não há nenhuma advertência, é direto só o julgamento. Parece-me que Jonas ainda tem dificuldades, ele vai explicar qual é a razão dele não querer ir a Nínive, porque ele sabia que o seu Deus era um Deus da segunda vez. E ele pensou, eu vou pregar condenação, e eles vão se arrepender, e Deus vai perdoar, e eu não quero perdão para essa gente. Eu quero o fogo do céu cair sobre eles. E então, Jonas ainda precisa ser trabalhado mais e mais pelo Senhor. Ser restaurado pelo Senhor é realmente ser colocado na nova direção, mas ainda há aquilo que Deus precisa fazer continuamente em nós. Mas Ele faz em nós como restaurados, como aqueles que entraram no processo de restauração. Fugitivo restaurado, então, é algo que somente o tratar sobrenatural pode fazer. Mas uma marca surge, uma marca definidora de que alguém foi restaurado. Qual é a marca em Jonas? É a marca da obediência. Quando há verdadeira restauração, haveremos de ver o fruto da obediência, de se tomar nova atitude em relação àquilo que Deus quer.
aquilo que se deve fazer. Diz aqui o verso 3 o que? Jonas obedeceu à palavra do Senhor. Este é o verbo, obedeceu. Jonas obedeceu. Como é que podemos saber que Jonas foi restaurado? Ele foi tratado pela graça de Deus, sobrenatural. Sim, mas o que nos torna evidente isso? Nós vemos que Jonas agora é alguém obediente. Ele quer fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. Ele vai onde ele deve ir. Jonas é lançado ali na costa, na praia do Mediterrâneo, e possivelmente ele precisou viajar dali, daquele lugar, aquela praia, até Nínive, uns 800 quilômetros. Quem sabe em cima do camelo, não sei como. Mas é uma longa viagem, é muita obediência. É muita obediência. Para chegar numa cidade estranha, onde se falava uma língua estranha, e ele ter que fazer, então, toda essa proclamação. Jonas obedeceu. E é dito no texto que eram precisos 3 dias para se, então, cobrir Nínive. Uma cidade grande, vai ser dito depois, 120 mil pessoas. Há uma discussão sobre essa expressão 3 dias para percorrê-la, porque é idiomática, e então alguns intérpretes vão tomar de forma literal, que seria todo o perímetro regional da cidade, não necessariamente o urbano, mas também se sabe que se referia muitas vezes a um processo protocolar, o que se leva, o que é exigido para se adentrar a uma dada comunidade, cidade, ali chegando especialmente como alguém de fora. Bem, havia um processo, havia uma forma de se fazer isto, ou se penetrar com uma mensagem, o protocolo, a metodologia. Você teria que ir aqui, ali, nos centros de impacto, talvez em praça pública, talvez numa universidade, talvez num centro de negócios, etc. E então é 3 dias. E Jonas começa o processo, e ele percorre 1 dia. E Deus já intervém ali. E antes que Jonas, então, tenha a cidade na mão, se era possível ele tê-la, indo aqui e ali, cumprindo o que era necessário para atingir a cidade, Deus age ali no meio daquele povo e já repercute a mensagem pela cidade toda, a reação. Mas a verdade é que Jonas, durante 1 dia, proclamou. Ele foi e cumpriu o que tinha que cumprir. Ele foi onde tinha que ir. Ele deu os primeiros passos. Ele fez o que cabia na primeira etapa. Ele estava pronto, então, a fazer os 3 dias ou as 3 etapas necessárias para se cobrir a cidade. E Jonas é alguém obediente. Jonas, o fugitivo, agora é aquele que obedece. Jonas, o rebelde, que Deus disse vai, e ele disse não vou. Pelo contrário, vou para outra direção, é aquele agora que vai e prega e faz o que tem que fazer, cumpre a tarefa. Quando nós falamos em movimento evangélico nos nossos dias, e há tanto agrupamento, igrejas de ajuntamento, uma das preocupações é esta, a questão do fruto da obediência. Ou será que é apenas uma atração por um movimento, por cultos, reuniões religiosas, que mexem com a sensibilidade? Há frutos de obediência na sociedade quando se olha todo esse movimento chamado evangélico. Você olha a vida das pessoas, o comportamento, você diz realmente, chegou aí a restauração, a graça de Deus agiu porque eu vejo obediência. Procuram conhecer a palavra de Deus, ou não tem nenhum interesse na palavra de Deus, só na música, no sentimento, e se conhece, obedece o que a palavra de Deus diz. Ou é um grande momento de um ápice sentimental, e depois não há obediência no caminhar e no dia a dia. Quando Deus restaura, vem a obediência. A marca da obediência é evidente. E por isso que quando Deus restaura, retorna a possibilidade de se ser útil nas mãos dele novamente. Retorna a utilidade. Aqui está Jonas restaurado, obediente. E agora então o profeta volta a ser útil como profeta. Ele já era um profeta antes. Certamente Deus o tinha usado lá entre o povo dele em Israel. Mas Jonas
tornou-se inútil nas mãos de Deus. Quando ele se torna um fugitivo, ele se torna inútil nas mãos de Deus. Não serve para Deus. Não vai servir a Deus. Não vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Jonas acabou com todo o seu potencial e possibilidade. Talvez fez grandes obras no passado, no nome do Senhor na sua terra. Falou, edificou muita gente. Agora, Jonas, primeiro num navio escondido, neutralizado pela sua fuga, sua rebeldia. Mas agora o profeta é achado nesta grande cidade, anunciando, proclamando, torna-se útil novamente. Alguém sentindo-se inútil diante de Deus porque tem fugido, deixe Deus restaurá-la na sua graça, caminhe o caminho da obediência, e Deus vai usá-lo novamente para abençoar outros. O que Jonas fez? Jonas, diz o verbo, estava proclamando em Nínive, proclamando, anunciando. Ele estava apontando Deus e a justiça de Deus para os ninivitas. Aquilo que nós fazemos quando nós anunciamos Cristo, o Evangelho. Proclamamos pelos nossos atos, atitudes, por palavras quando podemos, passando informação de alguma forma midiática ou escrita para outros, mensagens do Evangelho, proclamando, somos úteis. Mas quando nós estamos no estado fugitivo, nós também paramos de proclamar. Isto é muito sintomático e a primeira atitude comum. O diabo nos torna neutralizados, não temos mais ousadia, coragem, nos sentimos desacreditados em termos de proclamarmos aos outros o Evangelho da graça de Deus. Mas quando somos restaurados como Jonas, ganhamos essa credibilidade. Estou nas mãos do Senhor, posso testemunhar da verdade dele. E diz o texto que o povo então ali, tocado por Deus, aliás, uma grande obra aconteceu, e no debate sobre o tempo de Jonas, entende-se que deve ser por volta ali do século VIII, e o Império Assírio passou por um momento de grandes crises, talvez muitos eruditos, intérpretes, entendem que talvez coincidiu com esse momento, que Nínive, os assírios, estavam em crise internacional e problemas internos. Então Deus já estava agindo ali entre aquele povo quando Jonas chega. Não sabemos se é fato ou não, mas a verdade é que a reação é imediata. Não é só Jonas, Deus usa Jonas, mas assim como Jonas se tornou restaurado pela graça de Deus, pela ação sobrenatural de Deus, também o que Deus ia fazer através de Jonas não era pelo poder de Jonas, mas pelo seu próprio poder. Jonas seria apenas um instrumento, e o que Deus quer fazer, Ele faz mesmo com Jonas, e mesmo com a mensagem simples e truncada como a dele, apenas de julgamento. Diz o verso 5, que eles creram em Deus. O povo de Nínive creu em Deus. E houve uma comoção na cidade, uma obra sobrenatural, então, do Espírito Santo. Jonas é achado como aqui? Jonas é achado abençoando aquele povo. Quando ele vai e proclama, Jonas é achado edificando aquele povo, não destruindo aquele povo. Jonas fugitivo quer a destruição dos ninivitas. Não vou pregar que eles sejam condenados por Deus, eles não têm oportunidade de se arrepender. Agora Jonas vai e prega, e ele abençoa os ninivitas. Eles têm oportunidade de se voltar para o Senhor, e eles também serem restaurados. Jonas é um instrumento de edificação, e não de destruição. Quando o crente está restaurado, ele é instrumento de edificação na sua casa, no seu lar, no seu matrimônio, na educação dos filhos. Ele é um instrumento de edificação no seu ambiente profissional. Ele é um instrumento de edificação nos relacionamentos com os familiares. Ele é um instrumento de edificação na igreja de Jesus Cristo, e jamais de destruição. Mas alguém que é útil nas mãos de Deus. Que coisa maravilhosa é quando Deus restaura. Que a restauração do Senhor possa estar presente na sua vida. O Deus da segunda vez seja sempre a sua experiência e a verdade que o norteia. Seja onde você se achar algum dia,
Que ali você se lembre do Deus segunda vez e do Deus que restaura. E você possa então voltar a Ele em obediência e novamente se tornar útil nas mãos dEle para aquilo que Ele quer realizar, a grande obra que Ele quer realizar e quer realizar com você. Deus não precisava de Jonas para fazer, mas Deus escolhe trabalhar através de nós, os instrumentos humanos, não é verdade? Quando Jesus Cristo ascende os céus, bem antes, quando Ele ainda está na terra, Ele agrega os discípulos, Ele os discipula, os treina, e Ele morre, e Ele ascende aos céus, e ficam os discípulos. E Ele diz para eles, antes de ascender aos céus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus escolhe trabalhar através do ser humano, porque esse foi o propósito dele desde o início para o ser humano, um ser humano que procurasse servi-lo. Enfim, Deus age em nós para nos usar, nos tornar úteis. Nosso país nós temos os desmanches, aliás, creio que todo o país, tendo automóveis, tem os desmanches. E você vê carros empacotados, jogados ali nos cantos, um em cima do outro às vezes. Todos eles condenados. E olhamos alguns e pensamos, será que não há restauração? Não, no desmanche dali para o pior. Vai ser arrancado, canibalizado, não é? Todos os pedaços vão sair. E no fim virá o que sobrar, vai ser sucata, e é o fim, é o fim. Mas nosso Deus é o Deus da restauração. Mesmo aquele que está mais destruído, mesmo que um dia, ou se alguém aqui está no desmanche já, no desmanche, humano, Deus pode restaurar. Deus pode tirá-lo dali. Não é necessário, não é fatal que você está destinado a nada ser, a ser destruído longe de Deus. Deus restaura. Nosso Deus é o Deus da restauração. Louvado seja o seu nome. Quando a graça de Deus, a grande graça de Deus restaura, o que acontece? Entra a atitude obediente, que possibilita o ser novamente útil para Deus. Que maravilha, que libertador. Que essa seja a experiência de cada um através dos anos da sua vida neste mundo. Vamos orar na presença do Senhor.